Mateus capítulo 14. Falei, Jesus, mas eu não tenho esboço. O Senhor fala, esboço sou eu. Está aqui o esboço. Não vai ser hoje. Mateus capítulo 14. Estamos felizes por esse convite, por estarmos aqui com o pastor Átila, né? Muitos anos, né, que a gente se esbarra e nunca tivemos a oportunidade de cultuarmos juntos, não é isso? Né? Lembro-me da sua esposa, acho que irmã Diva, não é isso? Sua esposa irmã Diva, missionária Diva, ali com a Nu ainda nos tempos da Cruzada Emanuel, né? E a gente se sente muito feliz, né? Muito feliz porque finalmente, né, depois de tantos anos, Deus nos aprove nos encontrarmos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Né? Que Deus continue abençoando seu ministério, este casal, a vida do tio Melk, né? Não sei te chamar de outro presidente, tio Melk, né? Irmãos, talvez vocês tenham dificuldade para me acompanhar aqui, que eu estou usando a Bíblia, que é a edição da Viva. Ela tem a tradução, é a mesma coisa que está aí na sua Bíblia, mas é uma tradução mais atualizada, tá? Se não tiver alguma dificuldade, é só acompanhar. Nós vamos ler do verso, capítulo 14, verso 1 ao 21, que assim diz a palavra. Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos homens que o serviam: esse deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. É por isso que ele pode fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por causa da sua esposa Herodias, esposa do seu irmão Filipe, porque João tinha dito a ele que estava errado, casando-se com ela. Ele queria matar João, mas estava com medo do povo, porque todos acreditavam que João era um profeta. Mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou muito ao rei. Por isso, ele jurou dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e porque não queria voltar atrás diante dos seus convidados, ordenou que fosse lhe dado o que ela pedia. E assim João foi decapitado na prisão. E sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça, que levou a sua mãe. Então os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho do barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e as pessoas vindas de muitas vilas seguiram a Jesus por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a vasta multidão que estava esperando por ele, teve compaixão e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram e a ele disseram: está ficando tarde e não há nada para comer aqui neste lugar deserto. Mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu: isto não é necessário. Vocês é que devem dar de comer a esta multidão. Como? Exclamaram eles. Não temos somente 5 pãezinhos e 2 peixes? Tragam isso para mim, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, levantou os olhos para o céu, deu graças, partiu os pães e deu aos discípulos para distribuírem ao povo.
e cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os restos foram recolhidos, havia 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão naquele dia, além de crianças e mulheres. Amém? Podemos sentar. Eu vou compartilhar com a igreja um tema para esta mensagem. E a princípio, talvez a igreja não entenda muito, mas eu quero, através desta mensagem, falar sobre pão. Pão fresco, pão velho, dormido, torradinhas, pudim de pão e farinha de rosca. Ninguém precisa entender agora, irmãos. Mas daqui a pouco os irmãos me dirão alguma coisa a respeito disso. Eu sou, como o pastor já anunciou, sou seminarista Carlos Delgado, da Primeira Igreja Batista de Vila Margarida, congregação Parque Chapeló. E nós sempre agradecemos de público o nosso pastor Maurílio Gomes da Silva por nos dar liberdade para levar a mensagem de Deus onde quer que sejamos convidados. Mas eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, pastor Átila, um fato bastante intrigante que se passara com Jesus. Porque nós sabemos, e naturalmente, você muitas das vezes já deve ter ouvido neste lugar, que João foi aquele que, além de ser primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria, ele também foi aquele que batizaram o Senhor Jesus no Rio Jordão. Quando os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre Jesus e disse: este é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. E João, pastor, ele não se furtava em pregar aquilo que era necessário para o arrependimento de pecado. Nós vimos nesta noite um ato, uma peça muito importante, aonde estes jovens procuravam nos mostrar, por meio desta peça, que o pecado, ele tem o poder de se enraizar, né? Tem o poder de nos atrair e nos enraizar, porque a nossa natureza, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa natureza, ela sente ser atraída pelo pecado. Mas existia um, e este mesmo que existe nos dias atuais, que tem poder para libertar-nos do pecado, que tem poder para salvar a nossa alma. Glória a Deus. E João procurava com destemor, com autoridade espiritual, mostrar ao povo: arrependei-vos. Estava lá os pastores da época, os saduceus, os fariseus, e João apontava, que até mesmo para eles: olha a raça de víboras, vocês ficam enganando o meu povo, arrependei-vos verdadeiramente no Senhor, para que sejais salvos. Glória a Deus, aleluia. E havia uma mulher muito incomodada com João Batista, né? Por quê? Porque era uma pecadora. A Bíblia diz que ela vivia em adultério com o rei. Era mulher do irmão de Herodes, mas vivia em adultério. E João apontava
Você está errada, aquela mulher está em erro, ela está em pecado. Só o Senhor pode libertar, só o Senhor pode salvar, só o Senhor pode regenerar. Porque Deus salva a prostituta, Deus salva o homem que anda errante em caminho de pecado, na prostituição, nos vícios. É bom ser ex, né? É bom ser ex, porque só aquele que é ex pode ter provado o verdadeiro amor de Cristo. Aleluia, Deus. E João não tinha medo. Encarceraram João e ele estava lá ali preso. Diz a Bíblia aqui no texto que um dia a filha de Herodias, numa festa de aniversário do rei Herodes, está lá dançando. Naquela época isso era comum nas grandes festas, nos palácios. E Herodes se encantou pela moça, aquela dança bonita. E ele lá, talvez no fulgor já da bebida, do vinho, né? Disse: olha, você é demais, pode pedir o que você quiser, que eu sou gay, eu te dou. Aí a mãe vai lá, o quê? O crente tem que vigiar, né, pastor? Tem que vigiar, está sempre vigiando, porque o inimigo se levanta dia e noite para destruir aquele que é usado por Deus, aquele que é chamado, aquele que é ungido. Vai lá a mãe dela, pede a ele a cabeça daquele maldito, daquele homem que me incomoda, que fica falando de mim, está lá na prisão, está encarcerado, mas daqui a pouco ele vai ser solto e ele é um calo que dói no meu pé dia e noite. O diabo faz assim. Às vezes você está lá, Deus te abriu a porta do emprego e você está lá ganhando seu dinheirinho, ou na sua faculdade, você está bem, está feliz, mas você dá uma vacilada, né? E Satanás está atento para levantar alguém contra você para destruir a tua vida. Mas o sangue de Jesus tem poder, e aqui tem homens e mulheres valentes, destemidos e que vigiam dia e noite para que não caia. Porque Jeremias diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olha, irmãos, Herodes não queria aquilo. Ele queria até matar, ele não gostava. João incomodava ele, mas ele temia o que o povo podia dizer, a pressão, a política da época. Mas não teve jeito. Estavam lá os príncipes, os representantes, os líderes, e ele falou que ela podia pedir o que quisesse. Foram lá e cortaram a cabeça de João, que fora trazida numa bandeja. Depois de saber disso, os discípulos de João sepultaram o seu corpo, e a Bíblia diz que foram avisar Jesus. Jesus estava em forma humana, não é isso? Jesus era homem, igual a mim, igual a você. João era o primo dele. Eu creio, pastor Átila, que naquele momento a natureza humana do Senhor tenha se aflorado, porque é muito ruim receber uma notícia que alguém que nós amamos e que nós queremos bem morreu. É ruim, não é? Dói, machuca, entristece. E Jesus ali, a Bíblia diz que, olha, entrou no bar, queria ir para um lugar distante, queria ficar sozinho. Jesus queria pensar um pouco, queria meditar, queria reavaliar algumas coisas. Era o Jesus humano que estava ali naquele momento, que estava sofrendo, porque a palavra dele diz que ele passou por tudo aquilo que nós passamos. A única diferença é que Jesus nunca pecou, mas Jesus sentiu dor, Jesus sentiu tristeza,
Jesus sentiu aflições. Foi Jesus no barco. Mas a palavra diz o que, irmãos? Que a multidão, vendo Jesus entrar no barco, seguiam pelo caminho, né? A margem do rio, e a multidão ia seguindo, homens, mulheres, crianças. Eu entendo aí, pastor, que aquele que tem chamada, aquele que é ungido, ele tem que ter sempre algo para dar. Tem que vencer todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as barreiras, todas as aflições, toda a dor. Porque, pastor, o Senhor foi chamado para dar comida, para dar pão ao povo. E o povo segue o seu bom pastor. E o povo segue o seu bom líder. A multidão queria seguir Jesus. Não podia, não tinha barco, não tinha como ir nadando. Foram pelo caminho. E Jesus ia no barco sozinho. Jesus tinha ficado triste. Queria ficar sozinho. E ele saiu sozinho no barco. Queria ir para uma região distante. Mas o povo viu para onde ele tinha ido. E as pessoas seguiam Jesus por terra. E quando ele saiu do barco, do outro lado, irmão, já estava a multidão esperando. Você tem tido desejo ardente de ver Jesus? Você tem tido desejo ardente de seguir Jesus? Porque é muito fácil, às vezes, a gente seguir Jesus apenas no momento de culto dentro do templo. Mas verdadeiramente aquele que é chamado para seguir a Jesus, seja na escola, no trabalho, no campo, na cidade, ele tem desejo ardente de seguir Jesus. E todos que olham para ele veem verdadeiramente ali há um seguidor do Mestre, há um seguidor do Senhor Jesus. Glória. Jesus olha para aquela multidão. A Bíblia diz que ele vê muitos doentes. E Jesus começa a curar os enfermos. Começa a falar com a multidão. João já estava com o Senhor. Jesus queria ficar distante sozinho. Mas ele vê a multidão e disse: eu não posso parar. Não é a dificuldade que pode te parar. Não é a tristeza que pode te parar. Não é a falta de dinheiro que pode te parar. Nada pode parar o crente. Porque o que Deus tem para você e para mim, o que Deus tem para nós é grande. E que nós, segundo Jeremias, nem sabemos quão grandes são essas coisas. Deus tem preparado para cada um de nós coisas grandes e que ainda nem sabemos tão grandes que elas são. Por isso não podemos parar. Estive essa semana recebendo um e-mail de um pastor chamado Eugênio de Souza. Conheci ele aqui no Rio de Janeiro ano passado. Ele é pastor no Haiti. E logo depois daquele terremoto no Haiti, o pastor Eugênio de Souza, amém? Logo após aquele terremoto no Haiti, o pastor Eugênio de Souza, ele estava na casa pastoral. Com aquele terremoto, a sua igreja veio abaixo. Com casa, com tudo. Haviam 6 pessoas com ele, todas morreram.
Ele achava que o mundo tinha acabado, ele não sabia bem o que estava acontecendo, e achava, de repente ele disse para mim que achou que só a casa dele tinha caído, né? Não sabia o desastre que havia havido naquele país. E Eugênio de Souza, um pastor, ele disse que quando consegue levantar, sair daqueles escombros, as pessoas que estavam com ele todas mortas, e ele viu aquela devastidão, mas ele olhou para frente, tinha mais de 200 pessoas. Quando viu ele sendo destroçado, falou: pastor, pastor, nós queremos aceitar Jesus. E jogando aqueles bonecos do voodoo de lado. E depois um amigo meu, pastor, missionário, Eduardo, foi em missão, ele é da aeronáutica, foi em missão para o Haiti, conheceu esse pastor e acabou trazendo aqui uma das nossas congregações, uma das nossas igrejas. E o pastor só falava, toda vez que ele ia usar de um púlpito, falava: não pare, não pare, não pare. No Haiti, mais de 50% da população servia a deuses, né? Praticava voduísmo. Os irmãos já ouviram falar o que é o voduísmo? Voduísmo é aquela magia negra que eles usam um boneco para espetar o alfinetinho, e assim para atingir os inimigos segundo a concepção deles. E ele disse: hoje 60-70% do Haiti tem erguido as suas mãos e declarado que Jesus é o Senhor. Precisou Deus permitir uma tragédia, precisou Deus permitir um terremoto. Mas não pare, irmão, não espere que na sua vida aconteça um terremoto, aconteça uma tragédia. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado para estar sobre esses tetos, louvando, bendizendo, adorando ao nome do Senhor. E não pare, porque Deus vai te dar vitória. Recebeu em minha igreja esta semana. A igreja ainda não existe, mas ele mandou uma imagem para nós, o povo glorificando a Deus sobre uma lona. Levantaram piquetes de madeira, botaram uma lona e instalaram o povo. Sabe quantas horas dura um culto hoje no Haiti? Até 8 horas. As pessoas não conseguem parar de louvar o Senhor, não conseguem parar de glorificar. O líder, ele não pode parar. E Jesus ali começou a curar os enfermos, começou a curar a multidão. E lá pelas tantas, observou-se os discípulos. Diz a palavra que os discípulos falaram para Jesus que ele precisava despedir o povo. Senhor, manda essa gente embora. É tão fácil resolver o problema, né? Às vezes, como dizem por aí, passando a bola. Muitas das vezes nós pagamos o preço porque a gente acha que é mais fácil mandar o povo embora. Ontem um pastor dizia para mim assim: irmão Delgado, você é pastor? Falei: para a honra e glória do nome do Senhor. Ele diz: olha, presta atenção. Quando um membro da sua igreja te ligar 3 horas da manhã, nunca diga a ele que por 7 horas você está lá. Entra no seu carro, se não tiver carro, monte na sua bicicleta. Se não tiver bicicleta, caminhe a pé, mas vá lá atender a sua ovelha, porque pode ser uma briga de família, e 7 horas da manhã a mulher já pode ter levado uma facada, aquele lá pode ter sido destruído. Não pare, irmão. Não pare, irmão. Não pare, jovem. Deus tem coisas grandes para você. Você quer galardão? Faça a obra do Senhor. Eles precisaram despedir desse povo. Manda ele para eles irem para lá. Aqui é deserto. O que a gente tem aí? A gente tem 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Olha só. Só homens aqui tem 5.000. Fora as mulheres e as crianças. Jesus disse: o que tem? 5 pãezinhos. Fala comigo, igreja. 5 pãezinhos.
e 2? Será que isso vai dar para 5 mil? Devia ter muito, devia ter mais de 100 mil. 6 mil, né? Dá, criançada, para essa gente toda comer? Será que dá? Deixa eles aí. Eles vieram em busca de pão, eles vieram em busca da palavra, e nós vamos dar alimento completo. A bênção de Deus para a sua vida, ela não fica pela metade não. Quando Deus manda a bênção, ela é completa. Ela pode vir até proporcionalmente de acordo com a tua necessidade. Hoje vem um pouquinho, amanhã vem outra, amanhã outra porta que se abre, mas ela é completa. Jesus pega os 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, dá graças ao Senhor e começa a alimentar o povo, e começa a alimentar o povo, e começa a dar pão, e começa a dar peixe, e o povo começa a se fartar, e o povo começa a se alegrar, porque o povo de Deus é um povo alegre, porque o povo de Deus é um povo bem alimentado, é o povo que come mocotó, que come substância, vitaminado. E se você crê nisso, irmão, nada vai fazer com que você pare, nada vai te deter para receber aquilo que Deus tem te prometido, e muitas das vezes você acha que nem vai mais acontecer. Mas o Senhor começa a alimentar o povo. E interessante, pastor Átila, é que sobraram 12, foi 12 cestos? 12 cestos cheios de pão. 12 cestos cheios de pão. E eu quero, ao falar de pão, me direcionar em 2 sentidos aí que Deus coloca no meu coração. Primeiro eu quero perguntar à igreja: quem prestou atenção na leitura vai saber. Esses 12 cestos estavam cheios de pão. Esse pão, igreja amada do Senhor Jesus, estava inteiro ou estava de outro jeito? Como estavam esses pães? O irmão já parou para pensar que os pães estavam em pedaços? 12 cestos cheios. Pode ver na tua Bíblia, irmãos. Leia aí, vou pedir você para ler na sua versão. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 20. Leia aí para mim na sua versão. Alguém? 14, versículo 20. Levantaram o quê, irmão? Cheios de? Os pães estavam em? Irmão, sabe o que eu entendo aí? Os pães podiam estar inteiros, mas não estava. Sabe o que eu entendo aí, meu? Lembra aquela parte lá na Bíblia, não me recordo onde, mas aonde começa uma discussão: quem seria o maior, quem ficaria como representante? Aí Pedro falava assim: não, o chefe aqui vai ser eu, o chefe vai ser eu. Aí João falava: não, mas eu que deitava, eu era o amado do Senhor, eu é que vou ser o chefe. Aí vinha o outro: não, mas o Senhor tinha mais intimidade comigo. E ficava aquela discussão para saber quem seria o maior no reino dos céus. Sabe o que eu entendo aí quando falo em pedaço? Eram 12 cestos. Cada cesto representava um dos apóstolos. E o Senhor queria mostrar ali
que todos nós diante dele somos do mesmo tamanho, somos meninas do Senhor.